Nós vamos fazer contato com o médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz, Cláudio Maierovitch. Bom dia, Cláudio. Bom dia, como vamos? A gente vai bem aí dentro do possível, né, que o contexto nos apresenta. Mas e dentro desse cenário, Cláudio, a gente teve hoje pelo 16º dia seguido, o Brasil batendo recorde na média móvel de mortes pela Covid-19, chegando a 1.832 óbitos por dia nos últimos 7 dias, né, com uma semana mais letal entre segunda passada e domingo. Como que você vê esses dados e o que é possível e o que é preciso fazer diante do quadro atual da pandemia no Brasil, Cláudio? Bom, esses números, infelizmente, eles não são surpreendentes. Nós estamos acelerando na epidemia porque não fizemos nada para contê-la. Ao contrário, o que a gente assiste, e isso tem sido muito flagrante nas aparições do presidente da República, por exemplo, é um estímulo para que as pessoas vão para a rua, para que não usem máscara, para que não se protejam, para que tudo funcione normalmente, como se não houvesse epidemia. Quando se faz isso, o que acontece é que a epidemia se espalha normalmente, e com isso causando essa catástrofe que nós estamos vivendo, com tanta gente morta. Nós nunca vimos uma coisa parecida com essa na nossa história, e parece que a indiferença é geral. Nós precisamos, neste momento, de uma parada. Eu sei que isso é difícil de fazer, mas precisamos do confinamento, aquilo que o povo fala em inglês, do lockdown, que é parar tudo que não é absolutamente essencial durante pelo menos 2 semanas e todo mundo ficar em casa, não sair para nada que não seja indispensável, além, é claro, das atividades que dependem diretamente do governo, como ir atrás de mais vacina, conseguir vacinar mais rápido a nossa população. Tudo aquilo que hoje depende do governo está atrasado, né? Agora, a gente até vê, né, alguns municípios, alguns estados tomando medidas mais restritivas, alguns até de forma tardia, justamente para aumentar o isolamento social e tentar diminuir a aceleração do contágio da Covid-19. Mas qual é o prejuízo que se tem sem ter uma coordenação nacional que possa fazer isso de uma forma mais efetiva? Existem iniciativas importantes, aliás, existem quase desde o início da pandemia, alguns governadores e prefeitos que têm sido mais ativos. O grande exemplo que a gente tem visto nos jornais, e eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, é da cidade de Araraquara, onde a doença estava se espalhando muito, hospitais lotados, UTIs lotadas, a cidade fechou, o prefeito decidiu e impôs medidas duras, e 2 semanas depois, aproximadamente, o número de casos já está caindo, já começam a respirar um pouco melhor. Existe uma frente dos governadores que reúne 22 dos 27 governadores brasileiros justamente para adotar medidas. O problema é que não existe uma coordenação nacional. Então, digamos, o prefeito fala que tem que ficar em casa, o governador suspende atividades, a pessoa liga a TV ou vai olhar na sua rede social e vê lá o presidente dizendo que tem que funcionar tudo, que isso é uma bobagem, que isso é uma gripezinha, e pouco se lixando para o número de mortes que está acontecendo, com uma insensibilidade bárbara. Então as pessoas ficam confusas, não acho que é maldade, tem um pouco de ignorância, de desinformação, mas ficam numa situação de que vão escolher em quem elas vão acreditar, quem elas vão seguir. Como na última eleição presidencial nós tivemos aí cerca de 50 milhões de votos para o atual presidente, muita gente ainda acredita nele, acha que ele está certo e vai atrás, infelizmente nos levando para mais perto do precipício. Agora, Cláudio, eu estava lendo uma entrevista sua, o The Intercept Brasil, datada de 31 de março do ano passado. E ali você já alertava para um dos aspectos importantes da questão do combate à pandemia, que é a falta de testes. E isso ali era o início da pandemia no Brasil, mas hoje não temos aí uma evolução nesse sentido, né? O Brasil, segundo o ranking, é o 120º país em número de testes, né, proporcionais por habitante. E como que essa falta de testagem aqui no Brasil, ela prejudica não só a gente saber a real extensão da pandemia, mas também a própria elaboração de políticas de combate à Covid-19?
Quando a gente fala da ação específica da saúde, o que a gente tem visto é que tem ido algum recurso para UTI, quer dizer, terapia intensiva, comprar equipamento. Isso aconteceu principalmente no ano passado, esse ano está mais difícil. Para hospital, ano passado a gente viu vários hospitais de campanha, esse ano agora estão tentando se organizar a toque de caixa, mas muito pouco para interromper a transmissão. Porque como que se interrompe a transmissão? Em primeiro lugar, aquilo que a gente já comentou, é ficando em casa, é mantendo distância das outras pessoas, usando máscara, as medidas de higiene. Em segundo lugar, é que as unidades da atenção primária à saúde, as equipes de saúde da família, recebam as pessoas, consigam identificar quem tem os primeiros sintomas de Covid para testar logo e colocar em isolamento. Identificar todas aquelas pessoas que tiveram contato direto com essas que têm o teste positivo para colocar em isolamento também, que a gente chama de quarentena, por um período, no caso de quem está doente, durante 10 dias, no caso de quem teve contato com o doente, é um pouco mais longo tempo, porque a pessoa pode demorar um pouquinho a ficar doente, que são 2 semanas, e aí, essas pessoas, muitas das quais provavelmente têm o vírus, deixarão de transmitir para outras. A gente vai conseguindo cercar a doença, interromper o ciclo de transmissão. Para isso precisa de teste. É muito diferente alguém ir no médico e o médico dizer, você pode estar com Covid, pode estar resfriado, pode estar gripado, do que dizer, olha, o seu teste aqui está positivo, você tem que ficar em casa. Ou o teste do seu irmão está positivo, a família inteira tem que ficar em casa. Quer dizer, embora todo mundo que tem sintomas devesse ficar em casa, o teste facilita muito isso, facilita identificar com mais precisão por onde o vírus está caminhando para poder agir naqueles lugares. Agora, Cláudio, esse cenário que a gente tem hoje é uma tragédia sanitária, reconhecida inclusive do ponto de vista internacional, e na verdade aqui a pandemia chegou, ela já tinha se expandido em muitos países da Europa, tínhamos aqui o conhecimento de experiências que tinham dado certo e que não tinham dado certo lá, mas mesmo assim não foram aproveitadas pelo governo federal. Também temos o SUS, temos aí uma experiência bem sucedida em termos de vacinação e nem isso tem sido suficiente também para a gente conseguir um efetivo combate na pandemia. Como você qualifica a ação do governo federal nesse sentido? É uma sucessão de erros, uma sucessão de falhas devido à incompetência ou é um projeto mesmo? Olha, mais ou menos 1 mês e meio atrás, até saiu um estudo em São Paulo, da Faculdade de Saúde Pública da USP, em que as pesquisadoras construíram um documento, levantaram tudo o que foi feito pelo governo ao longo do ano passado, tanto publicação de decretos, portarias, normas, como as declarações públicas, e concluíram que o governo intencionalmente espalhou o vírus. Não sei se dá para chegar a esta conclusão de uma maneira tão clara, parece que sim. Porque se a gente for ver qual é a receita, ponto a ponto, do que deve ser feito para interromper a transmissão, para diminuir o impacto da doença a cada momento. Aí a gente vai ver o que foi feito o contrário. Então dá a impressão, e acho que é legítimo pensar assim, que o governo espalhou o vírus, que o governo trabalhou a favor da epidemia e não contra ela. Então, várias coisas que poderiam ter sido feitas no passado para que a gente não chegasse a este absurdo que nós estamos vivendo hoje, foram feitas no sentido inverso. A vacina é um grande exemplo. Enquanto os países que estão vacinando hoje com mais velocidade, eles negociaram a vacina lá em maio, junho do ano passado, foram atrás das empresas, fizeram apostas porque nenhuma vacina estava pronta ainda, o Brasil ficou quieto e quando as empresas ofereceram, ele disse que não queria, que ele ia esperar. Com isso, a gente não tem vacina. Então, o maior programa de vacinação público do mundo, que é o brasileiro, que acumulava sucessos até poucos anos atrás, está sendo incapaz de alcançar a população brasileira. Por quê? Porque não tem vacina. E aí, se não tem vacina, não adianta ter
38 mil postos de vacinação, como nós temos no Brasil, ter profissionais treinados, ter uma credibilidade, inclusive, porque, em geral, as pessoas acreditam no trabalho feito pelas equipes de vacinação, mas se não tem vacina, não adianta fazer isso, né? E, Cláudio, nós temos agora aí uma possibilidade de substituição do ministro Eduardo Pazuello ali na pasta da saúde. Fala-se muito da cardiologista Ludmila Rajar, também de médicos como o Dr. Luizinho, que é deputado, Irã Gonçalves também, ambos do PP. Você acha que a essa altura pode ser possível se acreditar numa mudança de orientação do governo em relação à pandemia com uma troca no Ministério da Saúde? Bom, se eu fosse seguir a máxima ao olhar para lá, eu diria, pior que está não fica. Agora, é difícil acreditar com esse passado recente e com a atitude que tem tido o governo federal, que virá alguém para mudar completamente, para mudar o jogo, porque dificilmente um novo ministro vai dizer o contrário do que diz o presidente da República. Nós já assistimos isso antes, quando houve 2 trocas de ministro um ano atrás, em que saiu um ministro porque não concordava com o presidente da República, entrou outro. Não durou um mês, porque também não concordava com o presidente da República. Aí entrou um que não concordava nem discordava, não sabia o que era SUS, não sabe o que pensa do assunto, então ele disse sim, senhor, como cumpridor da hierarquia e das ordens, e até hoje está fazendo isso lá, e a gente vê que não está dando certo. Então, se entrar um outro ministro que vai dizer sim, senhor, nós vamos ficar do jeito que nós estamos. Se entrar um ministro que vai dizer não, senhor, é provável que ele seja trocado logo. Então é difícil a gente ser otimista nesse cenário. Ora, pior do que está, não fica. Acho que pode trocar ministro sem medo, sem precisar pensar muito. O que vier, talvez dê um impulsozinho melhor. E seria necessário também uma articulação maior com outras pastas, porque, por exemplo, com o auxílio emergencial num valor muito baixo, fica complicado, inclusive, para os estados e municípios conseguirem aí impor as medidas de restrição necessárias, porque as pessoas vão acabar tendo que sair para ir em busca da sua sobrevivência econômica. Essa coordenação também pouco existiu durante esse período da pandemia, Cláudio. Existiu o contrário, a gente viu pela própria discussão na semana passada, semana retrasada, para aprovação do auxílio emergencial, que a área econômica do governo, junto com o Centrão, na verdade fez uma chantagem com a sociedade brasileira, do tipo, olha, vai ter um auxíliozinho aí, muito menor do que tinha, só que para passar esse auxíliozinho nós vamos arrochar mais, nós vamos colocar mais medidas de contenção de gastos, vamos tirar dinheiro da educação, vamos congelar o funcionalismo público, ou seja, existe um conjunto de ideias que a gente chama das ideias econômicas liberais ou neoliberais, que tentam impor a toda forma, que só ajudam o capital financeiro, ou seja, os bancos, e paralisam o resto do país, que a gente vai sendo obrigado a engolir, até para ter pequenos apoios, como um auxílio emergencial que provavelmente não vai passar aí de 300 e poucos reais por família, não é por pessoa. Então é uma situação muito difícil. Nós, infelizmente, além de conviver com a epidemia, estamos convivendo com o aumento da miséria, estamos assistindo de novo pessoas passando fome, pessoas escarafunchando lixo em busca de comida, cenas que alguns anos atrás a gente achava que a gente não iam mais ser vistas. Estão voltando com tudo. Infelizmente. Cláudio, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, é um prazer participar do Jornal Brasil Atual. Prazer é nosso. Conversamos aqui com o médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz, Cláudio Maerovitch. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.